certo, seguro. Segurar. Mas aqui você bola no meio de campo, rapaz. Ah, por isso que eu não deixa fazer a média dos caras por aqui, rapaz. Fazer média. Fazer média. Qual média com quem? O que esse povo aí? Feirante. Deixa eu abrir, deixa eu chegar um deles já por aqui. Eu ia filiar lá o pai do rapaz e os caras vão descer. Mas você sabe, pai já faz o quê? O sindical? O sindical? É o pai do sindical? Eles estão lá em nome dos engenheiros, né? Do CREA. Tem que abrir, não adianta. E outro que abre, sem besteira, bobagem. Você abre e decisiona, deixa correr. Está aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Damos início ao nosso trabalho. Convido o deputado Jorge Cauí a tomar assento à mesa e realizar a chamada nominal dos deputados para a verificação de quórum. Ao mesmo tempo que a presidência cumprimenta todos os trabalhadores que aqui vieram nas galerias e dizer que para esta casa é um grande prazer receber todos vocês e, dentro do possível, encaminhar o pleito que os senhores trabalhadores e trabalhadoras do comércio estão almejando. Solicito, deputado Jorge Cauí, faça chamada nominal dos deputados. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Presente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Azir Derrori. Presente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Presente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro.
Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Azir Errori. Presente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. 8. Encontram-se 8 parlamentares em plenário. Portanto, há quórum para dar continuidade à sessão e passo ao comunicado de líderes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Antônio Cafu. Senhor presidente, eu gostaria que fosse registrado nos anais da casa uma homenagem que é feita a provavelmente o grande geógrafo desse país. Sei que o senhor fez geografia, que é o professor Milton Santos, da Universidade de São Paulo. E o caderno Mais da Folha de São Paulo, que circula na Folha de domingo, traz uma matéria, Um Lugar para o Homem no Mundo. E eu me atrevo a ler 2 parágrafos que eu acho muito interessantes. Um dos temas a ser abordado neste encontro internacional sobre a sua obra é a globalização e o espaço do cidadão. Qual é o espaço do cidadão no mundo que se diz globalizado e de que tipo de cidadão se está falando? Aí lá ele responde: essa globalização, por enquanto, não leva em conta o homem, de modo que esse espaço do cidadão tem que ser recriado a partir dos níveis abaixo do mundo. Não é o mundo que vai criar o cidadão. O chamado mundo quer acabar com as cidadanias, mas cada nação e cada espaço e cada cidade é que vão ter a força de recriar esse cidadão, que vai contribuir, creio eu, mais tarde para sugerir outra globalização. Eu acho que essa é a nossa tarefa no começo do século XXI, porque, de repente, o atual século parece perdido. É a recriação da cidadania mediante uma outra globalização horizontalizada e não verticalizada como a atual, na qual a vida não seja tributária do cálculo, mas haja espaço para a emoção, que é o que une os homens. Mas essa união dos homens do mundo inteiro passa pela produção de uma ideia de mundo feita em cada lugar. Senhor presidente, A presidência solicita é uma matéria longa. a taquigrafia, eu gostaria muito faça constar dos anais da que casa, vá para os anais da casa essa matéria. texto Era que isso Vossa eu Excelência gostaria acaba de ler. Eu agradeço. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, participei de uma manifestação hoje. Antes, porém, eu quero dar as boas-vindas ao pessoal que vieram aqui hoje, das feiras, trabalhadores, em busca de soluções para os seus problemas. Que eles sejam bem-vindos. Eu participei hoje de manhã, senhor presidente, senhor deputado, de uma manifestação, tinha mais de 2.000 pessoas. Vieram de Goiânia, de Anápolis, de todos os estados brasileiros. É uma manifestação contra o aborto, pro vida. E manifestaram vários deputados federais, e eu tive a alegria
e a felicidade de receber, em nome da Provida, um abaixo-assinado com mais de 7.000 assinaturas de Brasília contra o aborto. A lei que está querendo se empregar, essa lei do crime bárbaro, do assassinato frio, na Câmara Federal. De forma que, nessa casa, eu sempre defendi a vida e sempre fui contra o aborto. Eu vou continuar batendo duro agora, para que esses deputados federais tomem vergonha, senhor presidente, e não vote pelo aborto, que eles respeitem a vida e que respeitem, acima de tudo, respeitem Deus. Comunicado de líderes, deputado Vazinho Derrore pelo PT. Senhor presidente, senhores deputados, companheiros trabalhadores de Ceilândia aqui na casa hoje, gostaria de fazer minha saudação e gostaria inicialmente, senhor presidente, de trazer a esta casa uma séria preocupação que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Evasão Fiscal, na última reunião, apresentou. Em primeiro lugar, senhor presidente, esta comissão ela pediu a prorrogação em função da dificuldade de quórum quando se processava nesta casa a comissão parlamentar que tratou do assunto referente ao tráfico de drogas. Eu, na época, tive o entendimento que a casa precisaria ter maiores condições de tempo para se trabalhar com tranquilidade e não apenas trabalhar voltado para a imprensa. Naquela ocasião, os parlamentares solicitaram a prorrogação para o segundo semestre. Ocorre, senhor presidente, que até o momento não conseguimos dar quórum, a não ser a presença do senhor presidente da comissão, deputado Benício Tavares, e a minha pessoa enquanto relator, e em alguma das reuniões a presença do deputado Daniel Marques. Além disso, só tivemos uma única reunião. Eu quero dizer, presidente, que não dá para esta casa votar a existência de uma comissão parlamentar de inquérito sem que dê sustentação política, apoio da própria casa e apoio dos próprios parlamentares. Nessa circunstância, também foi solicitado à mesa diretora que fizesse empenho junto ao Poder Executivo na requisição de alguns auditores, fato esse que também não se consolidou. Em segundo lugar, no que tange o envio da dívida ativa inscrita junto à Procuradoria do Distrito Federal. Documento esse também que não chegou até as nossas mãos. Diante dessas dificuldades, da impossibilidade dessa comissão, eu pedi para que o senhor presidente, deputado Benício Tavares, pudesse nomear um outro relator, porque nós já tivemos 8 tentativas de reuniões sem nenhuma possibilidade de ocorrência do fato de que essa comissão pudesse funcionar. É inadmissível que a casa vote uma comissão e não dê respaldo ao trabalho, sobretudo um trabalho dessa magnitude, que é o trabalho de exame da evasão fiscal. E eu quero dizer aos companheiros deputados que eu tenho algumas denúncias em minhas mãos. Eu vou encaminhar por escrito à presidência da comissão para que o relator que vier possa fazer, de fato, essa comissão funcionar. Porque, infelizmente, a casa não tem dado apoio, sobretudo os parlamentares que integram essa comissão. É inadmissível que nós estejamos na 8ª reunião, que ela não ocorra em função de quórum, em função de viabilização para discussão de um tema tão importante, tão relevante, que não é de minha autoria, do deputado José Edmar essa proposta, mas eu sempre considerei da maior importância e não vejo que tenha apoio, de fato, por parte dos deputados essa proposta. Foi votado nessa casa, entretanto, não tem encontrado o respaldo suficiente para que a comissão funcione. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria agora de abordar esta questão referente ao tema de hoje que a casa vai discutir, que é a questão dos ambulantes em Ceilândia. Eu quero dizer, até porque
nós trabalhamos arduamente desde 1992 com relação aos ambulantes de Taguatinga. E nós tivemos, coincidentemente, na última sexta-feira, a instalação dos ambulantes de Taguatinga, por volta de 425 deles, em condições dignas de poderem trabalhar ali próximo ao centro de Taguatinga. Infelizmente, o Ministério Público, através do seu promotor, Dr. Temíscolis, encaminhou ao administrador, o José Eudes Costa, o atual administrador de Ceilândia, uma proposta que encerraria hoje a permanência dos ambulantes ali no centro de Ceilândia. Eu gostaria de dizer a esses companheiros que, em primeiro lugar, eu sou solidário a vocês, a esta luta. É importante ressaltar, senhor presidente, por quê? Porque o ambulante, ele não é apenas uma realidade no Distrito Federal. Os grandes centros urbanos desenvolvidos possuem esse tipo de comércio. E, sobretudo, no Distrito Federal, com o agravamento do desemprego, naturalmente, esta realidade tem de ser respeitada, tem de ser considerada. E eu gostaria de dizer a estes companheiros que a determinação de vocês, assim como foi os ambulantes de Taguatinga, que resistiram, Deputado Vazerrori, eu estou o tempo concluindo. já está encerrado já. Obrigado. Que resistiram, inclusive alguns deles chegaram até machucarem nas suas manifestações quando ocorreu no centro de Taguatinga. Fui comunicado e estou com cópia do encaminhamento que o administrador fez junto ao procurador do Ministério Público, doutor Temíscolis, que pudesse rever a sua posição e pudesse dar um prazo de 90 dias para que o governo do Distrito Federal tivesse condições de acomodar dentro de patamares dignos a essa população que convive com esta prática, porque precisa viver, precisa dar dignidade à sua família e precisa dar dignidade ao povo do Distrito Federal. Contem conosco, contem com o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores. Essa luta é nossa e estamos com vocês. Muito obrigado. Convido o deputado Odo Aires pela bancada do PMDB. Pode rachar o tempo. Vamos rachar o tempo. Senhor presidente, senhora deputada Lúcia Carvalho, que não está presente, senhores trabalhadores desta casa, servidores, jornalistas, povo trabalhador, ambulantes, nobres pares. Eu gostaria de fazer o nosso pronunciamento, uma reflexão do que é governar. Governar é ter humildade, é respeito ao povo, é respeito aos mais humildes, porque governar com a fibra, governar com o Sebrae é muito fácil, porque o Sebrae chama o senhor governador e a sua equipe, os seus deputados, e viaja para a China, e quando chega com a posição muito clara e definida: retirar das ruas os ambulantes, retirar das ruas os feirantes. E é isso que nós estamos vendo. O governo do Distrito Federal não tem compromisso com o feirante, não tem compromisso com o ambulante. E fui administrador regional. Ninguém prova que fui recorrer ao Ministério Público para tirar um feirante sequer da rua ou um sacoleiro sequer da rua. O que eles estão fazendo hoje, o governo dos trabalhadores, o governo do PT, é uma tremenda covardia com as pessoas mais simples e mais humildes. E nós, deputado Adão Xavier, estarei em Ceilândia com Vossa Excelência, estarei com qualquer outro deputado para tentar peitar o administrador regional. Mas eu gostaria de peitar uma pessoa mais importante, que seria o governador do Distrito Federal. Mas ele não tem coragem de ir lá, não. Ele não tem coragem de ir a Ceilândia, ele só vai a Ceilândia para pedir voto.
ou fazer demagogia, ou mandar emplacar, ou mandar colocar placas para que ele possa fazer a sua devida inauguração. É isso que ele tem feito hoje em todo o Distrito Federal. Quando o administrador regional tentou tirar os sacoleiros do lado da feira, eu fui para lá com vocês. Vocês lembram muito bem disso. Adão Xavier foi e vou novamente. Eu vou deixar o meu telefone celular e queria que vocês anotassem aí. 986-1980. O da minha casa, 234-3214. E da Câmara, que é o rotineiro, 348-8172. Porque vou enfrentar o administrador regional. Eu gostaria que ele tivesse sido eleito, mas não foi. O governo tem um administrador biônico. O governador disse que ia eleger os administradores regionais, porque se o administrador regional tivesse sido eleito, não teria o descaramento de estar peitando vocês e recorrendo ao Ministério Público. E lá na hora, nós vamos peitar o Ministério Público, nós vamos peitar o governador do Distrito Federal, nós vamos peitar a polícia que estiver lá para machucar vocês, nós vamos peitar todos que estiverem por ali, porque nós não podemos permitir que em véspera do Natal retire os senhores da rua, porque sabe que depois de tomar chuva, tomar sol, chega o Natal para vender um pouquinho mais. E aí os empresários, juntamente com o governador, têm a decisão de tirar os senhores da rua, porque tira hoje e amanhã retorna. Não adianta tirar sem uma solução definitiva. E o deputado Vasni aqui falou que a feira, os feirantes, os ambulantes de Taguatinga tiveram a coragem de ter uma decisão mais assim arrojada e hoje tem um local para ficar. E a Ceilândia não é falta de coragem não, deputado. A Ceilândia já esteve exposta por muitas vezes ali em confronto com o administrador regional, em confronto com o setor de fiscalização, mas o Tatico que serve o seu caminhão para desfilar com Chico Gambiarra, e o Tatico, eles não incomodam o Tatico que está invadindo a área pública, emprestando o seu caminhão a este governo e ao outro governo que ele prestou. O Tatico colocava Ave Maria quando chegava a esposa do senhor governador Roriz naquele estabelecimento dele. E hoje ele desfila pela cidade com Chico Gambiarra e o governo. E ninguém vai lá impedir que o Tatico possa invadir a área pública. Parceria neste governo chama-se corrupção. Parceria neste governo é toma lá e dá cá. Como o ambulante só tem a sacola, se for fazer parceria com o governo, tem que dar sacola para ele. E ficando sem a sacola, não tem como governar. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, para concluir, todo o PMDB está à disposição de vocês. Somos 8 deputados nesta casa. O nosso líder que me permitiu falar agora, justamente o deputado Luiz Estevão me ligou, me falou, Odilon, pode ocupar o espaço da liderança para dar o recado do PMDB. E mais, eu estou dando aqui, o recado não é do PMDB, é do velho MDB, que não tem medo nem de cachorro e nem da ditadura. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Vasni de Rori. Apenas para auxiliar a discussão da casa, em particular em função do último pronunciamento, se os senhores deputados tiverem interesse, tenho em minhas mãos a correspondência que foi dirigida pelo Ministério Público à administração de Ceilândia, informando a administração que a Associação Comercial e Industrial de Ceilândia solicitou ao Ministério Público. Então é bom que se esclareça que não seja feita acusação aonde não é devida. Eu digo porque tenho um compromisso e tenho trajetória com ambulantes. Então é bom que se deixe claro que não foi o governo democrático popular que entrou junto ao Ministério Público e sim a Associação Comercial e Industrial de Ceilândia, que todos que estão aqui sabem exatamente quem é o presidente. Muito obrigado. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, população aqui presente, meus prezados vendedores ambulantes lá da nossa Ceilândia. Eu vou fazer hoje o meu discurso dirigido a essa situação de vocês. Tenho acompanhado o sofrimento e a injustiça que vocês estão sofrendo no dia a dia pela ação desse governo terrorista, injusto e incompetente que se instalou no Palácio do Buriti desde janeiro de 1995.
o que é que nós estamos presenciando? O índice de desemprego crescendo assustadoramente a cada dia. De 90 mil desempregados, Brasília hoje é recorde. Um triste recorde de 160 mil desempregados aqui no Distrito Federal. E o que é pior, o índice vai subir. Está subindo a cada dia pela ação irresponsável desse governo. Um governo perseguidor dos mais fracos, das pessoas que mais necessitam. Ao contrário de se aliar ao povo, ao contrário de atuar no sentido de gerar condições para que as pessoas mais carentes possam trabalhar, possam produzir, possam retirar do suor da sua atividade um sustento digno para a sua família, o que o governo faz? Ato de terrorismo, ato de perseguição, querendo impor taxas e impostos elevados aos ambulantes, aos feirantes, etc. Além disso, principalmente nessa época, onde vocês vão poder ter um pouquinho do aumento da venda dos seus produtos, já que durante todo o ano amargaram uma crise econômica enorme, que mal retiraram dinheiro para sustentar a família com dignidade, que mal conseguiram dinheiro para levar um pingo de comida para suas residências. Neste momento, quando vocês vão poder ganhar um pouquinho a mais de dinheiro, o governo investe toda a sua força, toda a sua injustiça em cima dos senhores. Mas podem ter certeza que nós não vamos nos calar diante disso, que os deputados comprometidos com a população, que os deputados comprometidos com aquelas classes que querem trabalhar, e olhem, os senhores estão vindo aqui implorar para trabalhar, os senhores não estão vindo aqui pedir nada. Esta casa não pode se calar diante disso e não vai se calar. Contem com o deputado Renato Rainha do lado de vocês. Se preciso for, chame esta casa. Nós vamos estar lá, sim, para segurar os fiscais, para segurar o administrador que for cometer injustiça contra vocês. Porque até parar na frente de trator, nós já paramos para o governo derrubar a casa. E não vai ser um administrador, meia dúzia de fiscais e o Ministério Público. E eu queria dizer a vocês que o Ministério Público ontem quis invadir uma delegacia de polícia para praticar atos ilegais. E nós fomos lá e peitamos o Ministério Público. Então, qualquer autoridade, qualquer pessoa que esteja em cargo público, que estiver atuando ao arrepio da lei, ela pode ser sim barrada nas suas atividades. E podem contar com esta casa, podem contar com os deputados, que nós vamos para lá, junto com os senhores, ao lado dos senhores, e não vamos permitir que nenhuma injustiça, além das que esse governo já cometeu até hoje, e que essa população do Distrito Federal vai dar resposta em 98, zerando o voto que esse governo teve nas urnas. Esse governo vai receber isso, o governo que hoje tem a maior rejeição desse país. Então, vocês podem contar com o nosso apoio, com a nossa atuação, e esta casa vai estar de braços dados com os senhores. Agora, o que é lamentável, que ao contrário de atuar no sentido de criar condições para que os senhores possam trabalhar em situações dignas, o governo vai fazendo o quê? Ele vai tirando dinheiro de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, e faz o quê com esse dinheiro? Coloca em propaganda falsa de trabalho que ele está fazendo, porque nós, que moramos em cidades satélite, sabendo tanto que as cidades satélites estão lá relegadas, estão lá sem nenhuma atenção, estão lá sem nenhum recurso. Lá na nossa cidade, basta que a gente veja o cemitério que atende Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, nem enterrar os nossos mortos, os nossos parentes, os nossos amigos, nós não podemos mais, pela omissão deste governo injusto, antidemocrático e impopular que se instalou no Buriti. Podem contar conosco, em cima de vocês eles não vão passar. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria também de manifestar... Liderança, Vossa Excelência, está autorizado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, feirantes, trabalhadores de Ceilândia. Antes de tudo, senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte: apresentamos uma moção reivindicando a permanência dos feirantes lá no centro de Ceilândia. E eu gostaria de que essa moção fosse a primeira a ser votada hoje aqui nessa tarde. Hoje a máscara vai cair.
Hoje nós vamos ver quem está do lado do povo ou quem só tem discurso dentro dos gabinetes. Aumente o som, por favor, meu amigo. Eu gostaria de ver hoje aqui todos os deputados. Eu queria ver quem é que tem cara, porque falar dentro do gabinete que apoia o povo é bom. Mas eu quero ver aqui, de frente o povo, diante da tribuna, dizer quem é que está do seu lado. Hoje eu quero ver aqui. Hoje eu gostaria de ver os 24 deputados vir aqui e dar apoio desse povo. Eu quero ver. E eu quero ver a desculpa de alguns deputados vão inventar aqui hoje. E vocês vão perceber isso. Por quê, gente? Porque na hora da eleição é muito fácil de andar na feira, pegando na mão, abraçando e dizer que vai representar o povo. Mas depois fica muito fácil virar as costas e ser omisso à questão do povo. E eu quero dizer aqui, senhores deputados, veja só, nós temos aqui a questão da perseguição com os feirantes, não é só em Ceilândia não, pior é em Brasília. Nós tivemos semana passada no Gama, e lá na sessão, os feirantes também lá estavam todos reivindicando. O administrador taxou os feirantes em 400% de aumento. Isso é um absurdo. Agora o feirante vai trabalhar para quê? Para dar de comer ao governo? Para dar de comer administrador que não tem o que fazer? Nós vamos acabar com essa anarquia, com essa farra da cobrança nas feiras. E aí, não parou por aí. No Guará, também taxaram lá os feirantes lá em 17% de ICMS. O que aconteceu? A Câmara acabou com a farra do imposto ali também no Guará. E aí, gente, em Samambaia é o pior. Em Samambaia, o administrador está querendo tomar a feira, os boxes dos feirantes. Também vai acabar essa farra também. E lá, pior do que isso, lá o desprezo é completo, lá o abandono é geral. O administrador reuniu com os feirantes agora e disse, olha, não tem dinheiro, não tem nada para vocês. Aqui não tem estacionamento, não tem água, não tem luz, não tem banheiro. E aonde está indo o dinheiro arrecadado? Aonde? Eu queria perguntar, aonde está o dinheiro que está sendo arrecadado? E na Ceilândia existe a maracutaia do administrador com o promotor. É a maracutaia dos dois para tirar os feirantes dali. E depois, o promotor diz o seguinte, eu recomendo ao administrador deslocar, tirar os feirantes. É maracutaia, porque se o administrador quisesse, ele ia no promotor e lutava para segurar o direito de vocês. Mas esse administrador diz que é candidato a deputado distrital. E ele vai lá na feira pedir voto para vocês. Você sabia disso? Amanhã, em 98, ele está lá. Oh, vocês me ajudam, gente, porque eu vou representar vocês lá na Câmara. Vai o quê? Vai enfiar o chinelo em vocês, me dizendo com a falsa mentira que é representante do povo. Mentira. E aí, gente, hoje nós vamos votar essa moção aqui. E essa moção vai para a mesa do governador. E eu quero ver se o governador vai rasgar. Porque se ele rasgar, é um desrespeito para o feirante, para o trabalhador, para o humilde, que não está pedindo favor nenhum ao governo, não. Está pedindo o direito de trabalhar. E eu vou dizer mais ainda, gente, olha. Eu vou dizer mais ainda. Amanhã, às 16 horas, nós temos um encontro com o promotor. E eu queria convidar todos os feirantes. Eu liguei para ele hoje, pedi audiência amanhã às 16 horas. E eu vou dizer, promotor, o povo vai sair lá da feira. Mas tem uma coisa, só vai arrumar emprego para cada um. Só vai dar de comer para a sua família. Porque é um absurdo. Isso é perseguição política contra os feirantes. Senhor presidente, para resumir, eu gostaria de pedir o senhor que colocasse a votação, a moção em votação, porque esse povo vieram aqui, estão aqui desde as 14 horas e precisam retornar para suas casas mais cedo. Por isso, eu queria pedir prioridade na votação desta moção. Muito obrigado. Convido o deputado Cláudio Monteiro. Convido o deputado César Lacerda. Convido o deputado João de Deus. Convido o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, esta casa hoje está de parabéns. Está recebendo o bravo povo da Ceilândia. E eu me sinto à vontade, senhor presidente, porque a minha maior votação foi exatamente
junto àquele povo ordeiro, mas um povo valente, que vem aqui hoje defender os seus legítimos interesses. Senhor presidente, vejo aí cada um de vocês aí nas galerias. Esta é a verdadeira cara do povo. E vocês estão aqui na casa do povo. Porque se não fosse vocês, não tinha deputados aqui presentes. Nem os deputados tinham sido eleitos. Vocês têm que entrar nesta casa de cabeça erguida. Porque a Câmara Legislativa só existe para atender os legítimos interesses da população do Distrito Federal. E em nome da liderança do PSDB, nós vamos votar esta moção. E estaremos com vocês até as últimas consequências. Numa cidade que é recordista em desemprego do país, ninguém, senhor presidente, tem o direito de ofender vocês, pais de famílias, trabalhadores, donas de casas, pequenos comerciantes, que no dia a dia estão defendendo com dignidade o pão de cada dia dos filhos de vocês. Senhor presidente, eu não tenho dúvida que esta moção aqui vai ser aprovada pela unanimidade dos meus pares, pela unanimidade dos deputados, que os deputados aqui vai dar um basta. Nós deputados, estaremos com vocês, com o povo da Ceilândia, com os camelôs, até as últimas consequências. Companheiros da Ceilândia, no dia que um deputado não tiver ao lado de vocês, ele só tem uma alternativa: renunciar ao mandato! Senhor presidente, esse é o nosso dever, essa é a nossa bandeira, está ao lado dos trabalhadores, dos comerciantes do Distrito Federal. Vocês estão de parabéns. Vocês vão ganhar essa luta, porque vocês vão ganhar essa luta, porque vocês estão organizados, vocês estão mobilizados, vocês estão com a proteção de Deus, e nós, deputados, vamos lutar ao lado de vocês. Senhor presidente, encerro aqui reiterando a minha posição. O deputado Marcos Arruda, líder do PSDB, estará conjuntamente com os deputados do PSDB ao lado de vocês e do povo do Distrito Federal. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu estou muito surpreso. Eu acabei de receber aqui o telefonema do secretário do procurador cancelando a audiência da manhã. E a alegação diz que está doente. Será que ele está com medo do povo? O que está acontecendo? Ou já foi o governo que dobrou também ele? Então eu gostaria que nós vamos tomar aqui outras providências, porque o procurador se nega a receber a comunidade. Ficam registradas as indagações de Vossa Excelência. Continua comunicado de líderes. Convido o deputado Lúcio Carvalho. Passamos ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado Lúcio Carvalho. Convido o deputado Marcos Arruda. Convido o deputado... Comunicado de parlamentares. Comunicado de parlamentares, né? Não tem mais jeito. Senhor presidente, quero vir aqui aproveitando a comunidade aqui presente, que hoje está encerrando o prazo. Eu quero primeiro parabenizar ao funcionário desta Casa Elto pela eleição e demais membros da diretoria, que hoje representa o sindicato dos funcionários da Câmara Legislativa. E nesta ocasião, em que nós aqui, deputados, defendemos os trabalhadores do Distrito Federal,
nós também temos obrigação moral, senhor presidente, de defender os legítimos interesses dos funcionários desta casa. A isonomia. O prazo está vencendo. E Vossa Excelência, que foi autor, senhor presidente, deputado Manelzinho, o senhor que foi um dos membros da mesa que se comprometeu em colocar a isonomia dos servidores desta casa, eu faço um apelo em meu nome, e em nome de todos os funcionários desta casa, dê uma demonstração de sua autoridade hoje no exercício da presidência, colocando em votação o que foi prometido há vários dias. Viva os servidores desta casa! Viva o sindicato! Viva o sindical! Ainda em comunicado de parlamentares, deputado Adão Xavier. Deputado Tadeu Filipelli. Deputado Geraldo Magela. Deputado Wazir de Rori. Deputado Edmar Pirineus. Foi demais. Deputado Luiz Estevão. Olha aqui, ó. Minhas caras amigas, meus caros amigos, ambulantes de Ceilândia. Eu quero contar para vocês aqui como é que se constrói a história de uma fraude eleitoral. Esse papel que eu vou mostrar foi um documento distribuído pelo então candidato Cristóvão Buarque durante a campanha eleitoral, chamado Carta aos Feirantes e Ambulantes do Gama, e que deve ter distribuído para todos os outros feirantes e ambulantes no Distrito Federal. Vamos ver o que o então candidato ao governo prometeu a vocês. Ele prometeu que o administrador da feira atuará em comum acordo com a administração. É isso que está acontecendo? Não. Ele disse que seriam legalizadas as ocupações dos feirantes e ambulantes no Distrito Federal. É isso que está acontecendo com vocês? Ele disse que a administração regional daria todo o apoio à categoria, promovendo inclusive o apoio técnico que fosse necessário. É isso que ele está fazendo com vocês? Pois bem, isso é que é a mentira da campanha eleitoral. É o candidato que promete, é o candidato que escreve e assina, porque aqui está a assinatura dele, e depois de eleito, se tranca no ar-condicionado do palácio e esquece daqueles que votaram nele. Porque muitos de vocês talvez tenham votado no governo que está aí. E agora o que estão sofrendo? A perseguição, estão sofrendo a dificuldade de continuar exercendo sua profissão. Porque vocês estão no meio da rua, não é porque vocês querem. Vocês estão no meio da rua porque não tem um outro lugar onde vocês possam ficar. Então, se o governo não tem outra opção para oferecer, tem que deixar vocês no local de trabalho. Hoje eu estava assistindo a televisão na hora do almoço e estava vendo a situação de violência que existe hoje lá na Ceilândia. O que eles querem? Que vocês fiquem desempregados? Que vocês vão para o meio da rua engrossar a corrente de crimes que estão ocorrendo no Distrito Federal? Porque eu pergunto, o que faz um pai de família? O que faz uma mulher chefe de família que chega em casa e diz que não pode levar sequer o dinheiro para alimentar seus filhos? Vem o desespero. E será que é isso que esse governo quer? Levar essas famílias ao desespero? O governo, se quer isso, a nossa bancada não vai deixar acontecer. Porque aqui na Câmara Legislativa, o PMDB, o deputado Xavier e outros parlamentares, que eu não quero aqui, não preciso dizer o nome, têm compromisso com a luta de vocês. Nós queremos emprego. Nós queremos trabalho, nós queremos o governo ajudando as pessoas que estão trabalhando, arrumando financiamento a juro barato, concedendo isenção de imposto, uma tributação justa. Isso é que nós queremos. Nós queremos o governo ajudando quem trabalha e não perseguindo os trabalhadores. Agora tem um detalhe aqui. Eu quero dizer que eu vou nesse promotor de justiça de Ceilândia. Eu vou lá. O deputado Xavier vai amanhã.
ao promotor de defesa dos direitos do cidadão, e enquanto isso eu vou à Ceilândia conversar com esse promotor, porque promotor não é empregado da associação comercial, não. Promotor não é funcionário de grandes empresários. Promotor está para defender a justiça. Ele é promotor de justiça. E ao se colocar do lado dos grandes contra a luta dos fracos, ele está mostrando que ele não está querendo justiça. Vocês contem comigo. Contem com os deputados do PMDB. Contem com os parlamentares desta casa que têm compromisso com o povo do Distrito Federal. Porque nós fomos eleitos para cá, pagos com os impostos que vocês pagam, nós somos empregados de vocês. Trabalhar para vocês não é favor, é a nossa obrigação. E eu quero dizer mais o seguinte. Temos aqui uma questão na Câmara Legislativa que hoje vai ser apreciada, provavelmente, esperamos que sim, na mesa diretora. Aqui também há injustiças. Há funcionários que fazem o mesmo trabalho e recebem gratificações diferentes. Acabam no fim do mês recebendo valores diferentes pelo mesmo trabalho que fazem. Projeto de autoria do deputado Daniel Marques, do nosso partido, transformado em projeto de resolução pela mesa diretora, deverá ser apreciado hoje. E nós temos esperanças que os deputados que compõem a mesa diretora, começando pelos 2 parlamentares do PMDB, o deputado Manuelzinho e o deputado Pirineus, votem hoje, pondo fim a essa agonia e essa angústia dos servidores da Câmara Legislativa. Porque se nós não mostrarmos que nós temos aqui a competência para defender os direitos daqueles funcionários que nos servem todos os dias, com que cara nós vamos sair na rua dizendo que nós vamos defender aqueles que são injustiçados no Distrito Federal? Quem não consegue arrumar a sua própria casa, fica em dificuldade para dizer aí fora que vai arrumar a casa dos outros. Portanto, eu quero dizer o seguinte: funcionários da Câmara Legislativa, feirantes e ambulantes do Distrito Federal, contem com o nosso apoio. Nós queremos progresso, queremos trabalho e queremos pôr fim à perseguição e à injustiça. Convido o deputado João de Deus para fazer uso da palavra. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado. Eu gostaria que Vossa você usar o meu horário de liderança também. Liderança de quê? Que você não tem partido? Interessa, eu sou parlamentar. Ah, bom, então comunicado e parlamentar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente, quero dizer, para não me alongar muito, para todos aqueles aqui presentes, que como líder do PDT, eu e meu companheiro Zé Ramalho, vamos votar a favor de todas as questões inerentes ao povo. E dizer também ao deputado Luiz Estevão, que ele falou com muita propriedade quando disse que o promotor não tem o direito de fazer o que está fazendo com vocês. Até porque o promotor está ali e é pago para defender a sociedade. E vocês são sociedade, não é só os ricos que são sociedade, não. Mas, senhor presidente, eu quero, senhor presidente, depois desse avalanche todo de notícias, de informações e contra-informação, trazer ao presidente da CPI, da espionagem, da arapongagem, que deixava, inclusive, de a Polícia Militar, em vez de estar tratando as questões da segurança dos cidadãos, e em particular os cidadãos mais pobres, que precisam de segurança, vivia bisbilhotando e xeretando a vida de deputados. Não só de deputados, senhor presidente, mas de parlamentares, de jornalistas e de outras autoridades. Senhor presidente, me entregaram no meu gabinete um envelope pardo contendo um relatório, aliás, vários relatórios sobre a minha vida policial e a minha vida parlamentar. Então, aqui, senhor presidente, eu quero passar as mãos do presidente da CPI da arapongagem, deputado Peniel Pacheco, relatórios provando que a PM2 fazia espionagem política, sim, senhor. Por isso, senhor presidente,
está aqui com o ofício de meu gabinete, de número 158, os documentos que eu tenho em mãos sobre o desvirtuamento da função de inteligência do serviço secreto da polícia, que deveria, sim, estar trabalhando em prol, em defesa desse povo que precisa de segurança, e não querer saber se deputado é viado, se fulano é baitola, se cicrano tem rapariga. Eu acho que a função policial é tratar do zelo da segurança dos cidadãos, até porque diz na lei que a polícia é uma instituição jurídica destinada a manter a ordem pública e zelar pelo bem-estar da propriedade de todos. Por isso, senhor presidente, está aqui os documentos que se encontram em meu poder, que agora eu quero passar para as mãos do deputado Peniel Pacheco, presidente da CPI da Arapongagem. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Convido, senhor presidente. pela ordem, deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, só para avisar, um lembrete que amanhã termina o prazo da isonomia dessa casa. Certamente a mesa vai reunir hoje para decidir que não deixe passar do prazo, não pode trazer consequências. Em razão do pronunciamento do deputado João de Deus e da importância dos documentos que possui em mãos, eu convido o deputado Peniel Pacheco, presidente da CPI da Arapongagem, para tomar assento à mesa e receber do deputado João de Deus os documentos pertinentes às ações da PM2. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado João de Deus. Eu, quando passava aqui, ouvi um comentário do deputado César Lacerda, onde ele dizia que se a presidência da casa fosse Tucano, seria uma beleza. Não foi isso que ele disse hoje na reunião com o governo. Doutor? Ainda em comunicado de parlamentares, convido o deputado Daniel Marques a usar da palavra. Senhor presidente, senhores deputados, feirantes, trabalhadores aqui presentes, nós subimos hoje aqui nessa tribuna para dar total e inteiro apoio e solidariedade aos feirantes da Ceilândia. Nossa convivência com essa classe laborial já vem de vários anos de serviço prestado aqui no Distrito Federal. Sou servidor do Distrito Federal há mais de 30 anos, moro aqui nesta região há em torno de 50 anos e posso testemunhar o trabalho importantíssimo dos feirantes para a sociedade do Distrito Federal. Fui administrador regional da cidade planaltina, tive a oportunidade de diálogo franco e aberto com os feirantes. Mas nesse período todo, jamais vi um governo que pudesse perseguir tanto o servidor e o trabalhador
e o feirante, como nós estamos assistindo atualmente nesse governo que se diz popular e democrático e que instalou-se no Palácio do Buriti. Nós vamos dar inteiro apoio à moção do deputado Adão Xavier. Mas quero aqui chamar a atenção dos senhores feirantes e de toda a sociedade do Distrito Federal. O desrespeito do Palácio de Buriti para com os trabalhadores é muito grande. O desrespeito vem, inclusive, contra os parlamentares dessa própria casa, que estão aqui representando a sociedade, cumprindo essa missão que foi outorgada nas urnas pela sociedade do Distrito Federal. E o Palácio do Buriti, muitas vezes, por diversas oportunidades, eles perseguem, inclusive desvalorizam o trabalho do deputado, que faz um projeto de lei, que faz uma moção, que faz uma proposição, cumprindo o seu legítimo trabalho em defesa da sociedade, e eles não dão nem resposta. Está sujeito a essa moção chegar lá no Buriti e simplesmente o governador rasgar e não dar importância. Mas nós não podemos ficar aí, eu acho que vocês estão certíssimos de fazer essa mobilização, vir aqui maciçamente os feirantes da Ceilândia, na Casa do Povo, reivindicar os seus reais direitos e interesses da própria sociedade do Distrito Federal. Nós aqui, os parlamentares, os 24 parlamentares, infelizmente, os deputados que apoiam o governo, pouquíssimos estão aqui, ó. As cadeiras estão vazias, do lado de cá. Onde ficam os deputados que apoiam o governo. Não estão aqui nessa hora de dar apoio para vocês. De dizer para o governador, de dizer para o governo do Distrito Federal, basta de perseguição com os feirantes. Nós assistimos lá no Gama, na terra do Manelzinho, do César Lacerda, um aumento de quase 400% na taxa de ocupação das feiras. Isso é um absurdo que se faz com o trabalhador. Nós assistimos lá na sessão que foi feita lá no Gama. E na mesma hora vimos a carta que o deputado, o nosso líder do nosso partido, Luiz Estevam, leu aqui. Ele também, dentro daquelas promessas do governador, ele disse e assinou que não cobraria a taxa de ocupação dos feirantes. E está cobrando. E está perseguindo os ambulantes. Não deixa as pessoas trabalharem. Portanto, nós todos aqui, deputados, temos uma responsabilidade muito grande de dar inteiro e total apoio a vocês. Eu quero dizer a vocês que eu sou companheiro de todas as horas. Quando vocês estão aqui, se forem para o Palácio do Buriti, nós vamos junto, viu, Adão Xavier? Nós vamos junto para mostrar para o governo que tem que ter espaço para quem trabalha. Quero também aqui falar para os servidores desta casa que continuamos do lado de vocês na procura de uma solução para essa injustiça da diferença da GAL. Nós vamos ter hoje uma reunião na mesa diretora em que, com certeza, todos os deputados, membros da mesa diretora, haverão de votar hoje uma solução para que atenda os interesses dos servidores. E lá estaremos juntos para que o servidor tenha a oportunidade de ser ouvido, tenha a oportunidade de diálogo com a mesa diretora e tenha a oportunidade de ver resgatado o direito de corrigir essa injustiça dessa diferença da GAL para os servidores da Câmara Legislativa. Continuamos com vocês na luta pelos interesses do povo do Distrito Federal. Nós não podemos ter medo. E tem muita gente com medo. Vários deputados com medo de subir e defender o servidor. Vários deputados com medo de subir e defender o feirante. Tem que parar com isso. Os próprios sindicatos, às vezes, com medo de defender os servidores de um modo geral do Distrito Federal e da Câmara Legislativa. Nós temos que parar com esse medo todo. Nós temos é que encarar esse governo que prometeu muito e não está fazendo nada. E ao invés de tirar os feirantes é que deviam ir no palácio e tirar o governador que não está cumprindo com as promessas que ele fez lá. Muito obrigado, senhor.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu gostaria de... Eu sei que o deputado Jorge Cauê vai falar agora, mas tem deputado escondido no gabinete e não quer vir aqui dar apoio para os feirantes. Eu quero pedir, sai do gabinete, mostra a sua cara, porque hoje é o seu dia de mostrar aqui de que lado você está para o povo. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Jorge Cauê. Olha, eu pedi questão de ordem. Queria avisar os feirantes. Tem uma lei minha de 8 de setembro de 1994. Acrescento parágrafo do artigo 10 da lei número 235, de 15 de janeiro de 1992, modificada pela lei número 259, de 5 de maio de 1992, e pela lei 321, de 24 de setembro de 1992, da outras providências. É o seguinte, no artigo 4 diz, nos casos de transformação e substituição, referido no parágrafo anterior, e de transferência das feiras livres, não haverá necessidade da realização do processo de licitação pública. Vocês estão garantindo essa lei, ó. Pega no meu gabinete 14 essa lei, vou mandar distribuir para vocês. O governo não pode cobrar de vocês nada. Vocês estão garantidos nessa lei. Parabéns, Adão Xavier. Parabéns pela sua moção aí, que vem dar mais garantia a esse povo que precisa trabalhar. Obrigado. Convido o deputado José Edmar a fazer uso da palavra pelo comunicado de parlamentares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos lá de Ceilândia, o ato particular dos ambulantes de Ceilândia. Senhor presidente, antes, porém, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse autorizar que fosse transcrito nos anais dessa casa essa matéria publicada pelo Jornal de Brasília na Tribuna da Cidade, escrita pelo Dr. Aleixo Furtado, arquiteto do IDAB, professor da UNB, onde faz uma crônica com o título de Demonstração de Despreparo, que é realmente uma síntese do que tudo que nós temos dito, tudo que temos falado, o que tem acontecido com referente à luta pela estrutural. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de me manifestar aqui nesse dia, porque o pessoal de Ceilândia, particularmente o pessoal ambulante, camelô, está numa situação difícil. Novamente, o doutor Temístocles, promotor de justiça, entra com ação embasada num pedido dos empresários de Ceilândia para retirá-los da comercialização da rua, das avenidas de Ceilândia. Quero mais uma vez manifestar que tal fato aconteceu em Taguatinga, se os senhores, é capaz que os senhores se lembram. A questão de um ano atrás, um ano e meio atrás, o mesmo promotor, com base em uma representação formulada pela Associação Comercial de Taguatinga, mais especificamente pelo senhor Márcio Guimarães, colocou toda a força desse procurador contra os ambulantes de Taguatinga. E aí, numa luta muito grande, travada, entre os camelô e os empresários daquela cidade, naquela época tivemos o apoio do administrador José Lima Simões, e buscamos junto a esse procurador, a esse promotor, uma solução, pelo menos um tempo. Buscamos alguns terrenos em Taguatinga e encontramos um terreno perdido ali no centro de Taguatinga, ao lado do Hospital São Vicente, em frente ao CIT, no centro de Taguatinga, e ali foi feito um compromisso entre os camelôs de construir ali o camelódromo de Taguatinga, a pequena feira do Paraguai de Taguatinga. E o senhor sabe, mais do que ninguém, que foi inaugurada nesse último fim de semana. Os nossos camelôs de Taguatinga, o nosso pessoal que estava na situação de vocês, hoje tem um local fixo, autorizado pelo governo, com apoio do governo, que trabalham, e quero a Deus que trabalhem tranquilamente, e nesse fim de ano possa ter a sua tranquilidade de comercializar seus produtos.
Então, o caminho está aberto. Já foi feito isso antes. É continuar. Eu não sei por quê que as coisas têm que chegar a um ponto em que tem que perseguir os camelô, prender os camelô, tomar as suas... para que as providências sejam tomadas dos mesmos moldes que foram tomadas, tanto no plano piloto, quando se construiu a Feira do Paraguai, quando se tomou no Itaguatinga 1 ano e meio atrás, e agora, essa semana, está inaugurando o camelódromo de Itaguatinga. Por que não fez em Ceilândia? Por que não faz em Ceilândia? Essas decisões são muito simples. Alguns parece que estão ali na galeria discordando. Mas eu quero dizer para vocês, soluções existem. Pode ter outras também. Mas essa é uma delas. Elas é uma delas. Eu quero dizer a vocês que tem que partir para o diálogo. Às vezes, a posição que vocês querem pode ser a que o promotor não aceite. Pode ser que não encontre solução. O fato é que vocês têm que sentar numa mesa de negociação, discutir sem radicalismo e encontrar a melhor solução para que vocês possam trabalhar tranquilamente e que possa o governo trabalhar. Por exemplo, existe uma proposta discutida há muitos anos em Ceilândia que eu quero dizer para vocês. Uma proposta que é justamente ali naquela feira de Ceilândia, no centro de Ceilândia, construir um grande shopping popular ali, onde a parte subterrânea seria as garagens e a parte primeiro, segundo e terceiro andar poderia ser a dos camelô, junto com os feirantes que lá estão. Eu quero dizer que existem soluções, existe possibilidade de resolver. Ainda nesse mês, eu estive na Feira do Rolo. Na Feira do Rolo já regularizada e na Feira do Rolo não regularizada. E encontrei ali mais de 5 mil pessoas trabalhando, comercializando seus comércios. Numa condição subhumana de trabalho, sem nenhuma organização. Tem que regularizar. Mais de 5 mil pessoas estavam ali trabalhando, vendendo, comercializando. Será que tanta gente está fazendo um trabalho e o governo quer arrepiar, quer ignorar aquele trabalho? Será que esse promotor não considera 5 mil pessoas? Será que vocês que trabalham não têm famílias? Tem que discutir, tem que encontrar uma solução. Não é posição, é a que eu quero, é só essa que eu quero, só assim me serve. Não. Vamos discutir, vamos sentar com o promotor, vamos chamar o administrador, vamos chamar vocês, a associação, vamos numa mesa, vamos discutir. Solução existe. Tem que encontrar. Por exemplo, agora no mês passado fizemos uma passeata, vocês viram pelo jornal, na esplanada do Ministério, no Ministério da Fazenda e na porta do Presidente da República, no Palácio do Planalto, porque estavam prendendo a Receita Federal, estavam prendendo tudo quanto é ônibus, todos os ônibus que vinham para a Feira do Paraguai. Contestamos aquilo. Hoje temos mais de 1 milhão de trabalhadores no Brasil trabalhando, buscando produto do Paraguai e vendendo no Brasil. Isso é legal? É considerado como contrabando hoje. Mas será que tanta gente trabalhando assim não justifica uma lei própria para resolver o problema de quem trabalha nessa situação? É claro que justifica. É necessário que se faça. E nós estivemos na porta do Palácio do Planalto, junto com o Júlio aqui da Feira do Paraguai, com os outros feirantes aqui, e com propostas para incluir agora na reforma tributária e fiscal, para encontrar a solução definitiva dos camelô que vivem sendo chamados de sacoleiro, sendo chamados de contrabandistas, e que, na verdade, a partir de então, nós apelidamos e começou a se chamar esses trabalhadores de microimportadores, porque, na verdade, são assim. Será que vocês não importam produto do Paraguai de uma proporção menor e, de certo modo, semelhante a que importam os grandes importadores? Por que os grandes podem fazer? Presidente, estou encerrando. Por que os grandes podem e os pequenos não podem? Onde é que está a igualdade, o princípio de equidade? Nós temos solução, gente. Temos que buscar. E a solução é através das leis, da política. Ao vocês virem a essa casa, vocês começam a conquistar o espaço político e o espaço de direito que vocês têm.
Quero, portanto, parabenizar o deputado Adão Xavier. Quero, portanto, parabenizar o deputado Adão Xavier por mobilizar todos os senhores, trazer aqui nessa moção. E quero que agora, ao vocês dirigirem ao Buriti junto com o Adão Xavier, possam encontrar as portas do Palácio do Buriti abertas. E quero aqui deixar um recado, deixar aqui uma observação à deputada Lúcia Carvalho, aos outros deputados, deputado Valim de Rolo, líder do PT e líder do governo nessa casa, para que acompanhem os senhores e que possam sentar à mesa com o governador, com a vice-governadora, para que encontrem soluções semelhantes às encontradas tanto no plano piloto quanto em Taguatinga, que certamente irá tranquilizar os senhores, dar condições de trabalhar com dignidade, com serenidade e dando continuidade a alimentar as suas famílias. Portanto, receba a minha solidariedade, o meu apoio, o meu abraço e dizer que estou com vocês para encontrar uma solução definitiva. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Daniel Marques. Eu quero chamar a atenção dos presentes que quando no meu horário de parlamentares, eu disse que pouquíssimos deputados governistas estavam aqui presentes. Não tive a oportunidade de dizer o nome, mas quero dizer agora para fazer justiça. Estava na hora o deputado Asni de Rolim, que inclusive ocupou essa tribuna e se manifestou a favor dos feirantes. Portanto, eu gostaria de fazer essa justiça agora também com o deputado Zé Ramalho. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Adão Aires. Senhor presidente, eu tenho a satisfação de anunciar desta tribuna e gostaria que ficasse registrado nas notas taquigráficas da Câmara Legislativa uma ação direta de inconstitucionalidade que nós ganhamos na instância superior. Eu tenho aqui o acordo, que foi justamente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei 1029, de 6/3/96, que o senhor governador do Distrito Federal vetava uma lei da nossa autoria, que é a lei do habites, que passou a ser uma discussão não só desta casa, como da sociedade. O governador, para demonstrar o interesse de ajudar as pessoas, ele teria, em primeiro lugar, que não ter vetado esta lei. Ele vetando esta lei, nós derrubamos o veto do senhor governador, do governador Cristóvão Buarque, com 23 votos. E ele, achando por bem derrotar mais uma vez o povo de Brasília, e esta casa entrou junto ao Poder Judiciário pedindo a inconstitucionalidade da lei. E nós ganhamos por maioria, nós ganhamos por unanimidade pela aceitação da lei. Isto é, hoje a lei 1029, os administradores regionais têm que engolir de goela abaixo a lei 1029, da nossa autoria, do PMDB e desses deputados. Aquele administrador regional que deixar de cumprir, só para concluir, senhor presidente, isso aqui é um assunto de grande interesse para quem paga IPTU a mais caro. Então, o habites, ele vai reduzir a alíquota do IPTU, que o governo tanto faz, tanto fala por aí. Então, com a aprovação desta nossa lei, lei da minha autoria, o servidor, o trabalhador, o morador que mora em qualquer lugar no Distrito Federal, com esta lei ele terá direito à carta de habites, que passa a pagar 10 vezes menos o IPTU. Encontrei um cidadão hoje que pagou 1.129, de 1.200 de IPTU. Se ele tiver a carta de habites com esta lei na mão, ele terá que pagar tão somente 120 reais. Mas, para concluir, senhor presidente, eu quero lembrar a Vossa Excelência, que é da mesa diretora, que a GAL encerra o prazo amanhã. Encerra o prazo amanhã e eu queria que Vossa Excelência convocasse o presidente desta casa e mais os membros da mesa, agora, aí onde Vossa Excelência está, para uma reunião extraordinária da mesa, para decidir sobre a GAL. Aqui não se trata de brincadeira com o servidor público. Basta o que o senhor Cristóvão Buarque faz e o Fernando Henrique Cara de Pau. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu queria pedir mais uma vez que colocasse, por gentileza, a moção em votação. Tem deputado que está escondido no gabinete ainda. Não quer vir aqui se manifestar, porque os feirantes querem saber quem está do lado deles ou não. Mas nós vamos dizer o nome aqui dos deputados faltosos. Passamos à ordem do dia.
Convido o deputado Daniel Marques a tomar assento à mesa. E secretaria de Trabalho. Daniel Marques. Só licença.